Boa tarde, professores e alunos da Rede Estadual de Educação. Meu nome é Sabrina Dias, eu sou professora de Língua Portuguesa e Literatura da Rede há 9 anos e desde 2013 atuo como coordenadora regional de avaliação e acompanhamento do desempenho escolar na Regional Serrana 1. Agora nós estamos nos aproximando de um momento crucial no ano de 2017 para as avaliações, que é o momento da avaliação do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Este ano teremos algumas novidades. E como eu não posso estar perto de todos vocês, dentro da escola, nós estamos gravando esse vídeo para que eu possa passar algumas informações sobre os procedimentos da prova, além de passar algumas informações sobre o conteúdo e como é possível a gente fazer algumas questões da prova do SAEB. Vamos lá. O que é a Prova Brasil? A Prova Brasil é uma das provas do SAEB. Na verdade, o SAEB tem 3 provas. A prova ANA, que é de terceira série de ensino fundamental, a prova ANRESC e a prova ANEB, que avaliam o 5º, o 9º e a terceira série do ensino médio. Terceira série do ensino médio vai começar a ser avaliada censitariamente agora em 2017. O que isso significa pra gente? Até o ano de 2015, apenas eram avaliadas algumas escolas e turmas sorteadas. A partir do ano de 2017, todas as escolas de terceira série do ensino médio terão seu resultado divulgado, pois todos os alunos farão a prova. Como que é estruturada essa prova? A prova ela é estruturada a partir dos escritores vindos de uma matriz de referência, que é um documento de habilidades e competências que é feito justamente para que, ao final do ensino médio, nós consigamos aferir qual é o nível de conhecimento dos alunos. Essa matriz, ela compõe matriz de escritores de língua portuguesa e matemática, e ela sempre é a mesma. Por isso a gente consegue comparar de 2 em 2 anos como é que anda a educação nas nossas escolas. Como que a prova é organizada? Ao todo, são elaborados 21 tipos de cadernos diferentes, então provavelmente você não vai fazer o mesmo caderno do que o seu colega. Cada caderno é constituído de 4 blocos, então você terá 25 minutos para fazer o primeiro bloco, 25 minutos para fazer o segundo bloco, 10 minutos para marcar o cartão de resposta. Depois, o aplicador fará novamente 25 minutos para o primeiro bloco da segunda parte e 25 minutos para o segundo bloco da segunda parte, 10 minutos para você marcar o cartão. Ao total, a prova vai durar 2 horas. E depois disso, você ainda vai ter meia hora para fazer um questionário socioeconômico. Por quê? A secretaria não está apenas interessada em saber o nível em que você chegou dentro das habilidades dos escritores da matriz, mas também quer saber quais as condições sociais e econômicas que a qual a sua escola pertence, para que nós possamos traçar um perfil dos alunos e um perfil das escolas e aí também possamos verificar por que a escola atingiu aquele resultado. Lembrando, 26 questões, quem é de nono ano do ensino fundamental e terceira série do ensino médio, tem 26 itens de língua portuguesa, 26 itens de matemática para resolver durante os 4 blocos. Essa prova ajuda você, estudante, de alguma forma? Sim, ajuda aos estudantes e ajuda também a quem faz as leis e as diretrizes para a educação, porque são os resultados da Prova Brasil que vão orientar tanto o governo federal, com o MEC, quanto a Secretaria de Educação na hora de elaborar estratégias para a melhoria da aprendizagem. Então, você fazer a prova com comprometimento e você fazer a prova com muita atenção é importante para que a gente tenha um resultado real do seu aprendizado ao longo desses 3 anos. Vamos fazer um
um ressalto aqui: matriz e currículo. Todos nós da rede estadual de ensino sabemos que nós temos um currículo que a gente chamava de currículo mínimo, agora a gente chama de currículo básico. O currículo, ele é diferente da matriz. Então, se você olhar os descritores que estão na matriz, você não vai achar ele escrito da mesma maneira no currículo mínimo, ou agora chamado nosso currículo básico. O que acontece com a matriz? A matriz, ela é o descritor, ela refere-se à habilidade que você deve adquirir. Essa habilidade, ela é difundida dentro do currículo através das matérias, dos conteúdos que os professores passam para você. Então, apesar de você só ter prova de língua portuguesa e de matemática, as outras disciplinas como filosofia, sociologia, química, elas também ajudam no desenvolvimento do seu raciocínio e também ajudam a ressaltar esses descritores de habilidades. E é isso que nós vamos ver ainda hoje nesse vídeo, como outras disciplinas também auxiliam língua portuguesa e matemática na hora da avaliação Prova Brasil. Primeiro, onde nós podemos encontrar, né, as matrizes, porque aqui vai aparecer, mas não vai aparecer, a gente não vai ler todas, não vamos passar por todas, mas você pode encontrar no portal do MEC, tá? Que é portal.mec.gov.br/dm documents, com S no final, /saeb _matriz2.pdf. Nesse documento, além de você encontrar os descritores, você vai encontrar algumas diretrizes que orientam, né, a criação da matriz do SAEB. Aqui está o exemplo dos 21 descritores de língua portuguesa que aparecem na nossa matriz e que os alunos têm que desenvolver ao longo dos 3 anos do ensino médio. Aí você vai voltar naquela questão do currículo. Nós só temos 21 descritores, ou seja, 21 habilidades. Mas quando a gente entra no currículo básico, nós temos muito mais disciplinas e muito mais conteúdos na disciplina de língua portuguesa do que 21. Por quê? Porque esses descritores não significa que o professor vai ensinar aquilo como tópico. O descritor, ele está difundido dentro dos conteúdos que você aprende em língua portuguesa, e com matemática a mesma coisa. Mais uma questão que é relacionada à Prova Brasil, que é a questão da TRI, que é a teoria da resposta ao item. Por que é importante a gente saber o que é a TRI, teoria da resposta ao item? A teoria da resposta ao item é diferente do que acontece com a correção que o professor faz em sala de aula. Por exemplo, quando você faz uma prova de 10 questões, em que cada questão vale 1 ponto e a prova no final vale 10, quando você acerta a questão, você ganha 1 ponto. Então, cada questão, 1 ponto de acerto. Na TRI, não é assim. Então, você pode acertar das 52 questões, você pode acertar 30 e o seu colega acertar 30 questões diferentes. Mas vocês não tirarem a mesma nota. Por quê? Essa correção é feita de acordo com a teoria da resposta ao item, que aí engloba vários conhecimentos e técnicas matemáticas para saber até onde o aluno se desenvolveu em cada conteúdo. A TRI também é utilizada para a correção do Enem, então prestem atenção, é o mesmo método de correção. Então vamos ver as 3 características mais importantes que a gente tem para considerar a resposta que você dá para o item. A primeira característica é a dificuldade. Nós temos itens com dificuldades diferentes. Então, às vezes, o mesmo descritor, ou seja, uma mesma habilidade que você deveria mostrar, ela vai ser aferida em uma questão que a gente considera como fácil, às vezes vai ser aferida numa questão que a gente considera como mediana ou como difícil. E também trabalhamos com a possibilidade de acerto ao acaso. O que é a possibilidade
habilidade de acerto ao acaso ou o famoso chute, né? Você estava fazendo as questões dos escritores D1. O escritor D1 tem 5 questões na prova, 2 fáceis, 2 médias e uma difícil. Vamos colocar que você não sabia, não tinha um conhecimento nem a habilidade desse escritor, mas você, chutando ao acaso, acertou apenas a questão difícil, deixando as questões fáceis e as questões médias erradas. O que isso significa para a gente que está corrigindo a prova? Significa que você, na verdade, não conhece aquela habilidade, que você não detém aquela habilidade. Simplesmente, ao acaso, você marcou uma questão e acabou acertando. Isso é a teoria aí da probabilidade de acerto ao acaso. E isso também faz diferença na hora da correção, porque você tem que ter uma lógica na sua construção de conhecimento, partindo do mais fácil para aquilo que é mais difícil. Vamos ver aqui o exemplo de uma questão que tem um nível baixo, né, de dificuldade. Essa habilidade é a D5 de língua portuguesa, que é interpretar texto com o auxílio de material gráfico diverso. Propaganda, quadrinho, foto. Então a gente tem lá, leia o texto e responda a questão abaixo. Então o telefone toca no primeiro quadrinho, trim. O personagem atende. Seu síndico, o senhor mandou vir uma pessoa para fazer a deletização do prédio? Mandei. Por quê? E aí o porteiro embaixo coloca, pensei que era outra coisa. E ele vê aqui dentro da figura, que é o mais importante, que é a gente correlacionar o texto de linguagem verbal com o texto de linguagem não verbal. A gente vê os dedetizadores com os canos de dedetização e o nosso porteiro aqui na posição de mãos levantadas, como se ele estivesse sofrendo um assalto. Então ele confundiu, né? Ele ligou para o síndico porque ele se confundiu. Ele achou que era um assalto, mas na verdade a graça estaria em que na verdade ele está confuso por ser apenas a equipe de dedetização. A pergunta, a frase, pensei que era outra coisa, indica que o porteiro supôs que se tratava de letra A, um assalto, letra B, um telefonema, letra C, uma brincadeira, letra D, um incêndio, letra E, uma visita. Então a gente já percebeu aqui, pela posição dos personagens que parecem que estão com armas e o porteiro parece estar sendo assaltado, a gente consegue identificar que ele pensou que fosse um assalto. Esse nível de questão é um nível que a gente considera baixo. Então, se você acertou essa questão, ela, da teoria da resposta ao item, ela tem um valor menor do que questões com dificuldades maiores. Os níveis das questões: baixo, intermediário, adequado e avançado. Vamos ver uma questão de nível intermediário, da mesma habilidade, que é a D5, interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propaganda, quadrinho, foto, etc. Aqui nós temos um texto da Mafalda. Então, a Mafalda, conversando com uma amiguinha, coloca, né? Eu gosto do Natal porque as pessoas se amam muito mais. A amiguinha responde, ah, você também sente isso? Próximo quadrinho. Como fico feliz? Quer dizer que você também se ama muito mais no Natal? Eu, então, nem imagina o quanto eu me amo mais no Natal. E aí, pela carinha da Mafalda, que tá aqui, que não tá entendendo nada, né? A menininha continua dizendo, por que sempre as pessoas se amam mais no Natal? E aí vem a pergunta, né? A respeito da tirinha de Mafalda, é correto afirmar que ela gosta do Natal pelo mesmo motivo da amiga? Pensa em resposta à pergunta da amiga? Concorda com a forma de pensar de sua amiga? E ela e a amiga têm as mesmas opiniões?
percebe que a amiga não compreendeu sua fala. Então, você vai ter que ler o texto e analisar o texto de acordo, né, com as expressões e com as imagens gráficas. Aqui a gente percebe que a resposta seria a letra E. Pela expressão da Mafalda, ela percebe o quê? Que a amiga não compreendeu o que ela falou, né? As pessoas se amam mais no Natal, amam umas às outras. E a amiga entendeu que a pessoa ama a si própria mais no Natal. Então poderia haver uma pequena confusão. A gente aqui tem uma percepção que algumas respostas, né, elas vêm um pouco até parecidas, né, ou às vezes vêm de forma bem diversa. O que aconteceu aqui, né? A gente percebe que as 4 primeiras questões, se você for analisar, elas divergem, né, da opinião. Gosta do Natal pelo mesmo motivo da amiga? Não. Pensa em resposta à pergunta da amiga? Não. Concorda com a forma de pensar de sua amiga? Também não. A amiga tem a mesma opinião? Também não. Percebe-se que a amiga não compreendeu sua fala. Então a resposta é a letra E, nível intermediário. Aqui nós temos a escala de proficiência, tá? Para identificar no SAEB em qual nível que você se encontra. Então, a prova ela tem 500 pontos. Se você chega de 200 até 250, você está abaixo do básico. De 250 a 300 no básico, de 300 a 375 no adequado e acima de 375 pontos você está no nível avançado. Aqui nós temos 35 descritores do SAEB terceira série de ensino médio de matemática, né? Aqui a gente volta a terceira série, mas essas habilidades desses descritores estão aí dissolvidos nos 3 anos do ensino médio, tá? Aqui o restante. Vamos ver uma questão de nível intermediário, né? É a descrição do descritor D34. Resolver um problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e gráficos. Então vamos dar uma olhadinha no gráfico. O gráfico seguinte mostra a produção de uma editora referente ao último quadrimestre de 2010. Aí a gente já tem um desafio. A palavra quadrimestre é uma palavra que a gente não costuma usar. Depois nós temos lá a figura, né, a imagem do gráfico e a pergunta. É correto afirmar que a produção? E aí você vai ter que cruzar as informações de valor com as informações de meses. Então aqui a gente já tem uma outra ideia de um descritor que eu falei para vocês, né? Nem sempre só uma disciplina trabalha um descritor. Às vezes, outras disciplinas, né, como química, filosofia, sociologia, história, trabalham os descritores, ou seja, as habilidades que a gente teria que ter para a vida e principalmente português e matemática. Então, vamos prestar atenção nessa palavrinha quadrimestre. Então tá, é correto afirmar que a produção mínima ocorreu no mês de novembro, decresceu nesses 4 meses, foi maior em setembro, foi inferior a 4.000 exemplares em um dos meses, foi superior a 25.000 exemplares nos 4 meses. Então nós vamos na primeira, né? Mínima ocorreu no mês de novembro? Não, a mínima ocorreu no mês de outubro. 3.000 de produção, venho aqui e corto no mês, foi outubro. Decresceu nos 4 meses? Decresceu é só diminuiu o fluxo de produção. Não, ele aumentou. Foi maior em setembro? Em setembro a gente tem 4.000, mas a gente em dezembro tem 7. Foi inferior a 4.000 exemplares em um dos meses? Sim. Em outubro ele foi inferior a 4.000, foi só 3.000. Foi superior a 25.000 exemplares nos 4 meses? Aí a gente tem que somar 7 com 6, 13 com 4, 17.
Desculpa, com 4,17 e com 3,20. Então essa tá errada. Resposta certa é a letra D. Nível intermediário por causa do cruzamento de informações que você tem que fazer. Outro gráfico com a mesma palavra. Esse a gente já considera um nível mais avançado por causa da dificuldade. Mas o descritor é o mesmo. O D34, resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e ou gráficos. O gráfico apresenta o saldo mensal da empresa VJ em um quadrimestre do ano. Então aqui você vai ter que ler também, né? O saldo mensal em 1000. Aqui é o corte de 1000, né? Para menor, quando está em vermelho. E para lucro, quando está em azul. De acordo com o gráfico, podemos afirmar que em agosto o lucro foi de 10.000. Se ele está em vermelho, não foi lucro, né? Foi prejuízo. O maior lucro ocorreu no mês de julho. Não, ocorreu no mês de setembro. Nos meses de outubro e agosto, o lucro foi o mesmo e negativo. A gente vê que o número em agosto e outubro é o mesmo e é negativo. Letra D. Em setembro, o lucro foi de 10.000 a mais que em julho. Setembro foi 30.000, julho foi 30.000. Então, letra D está correta. Letra E. No total dos 4 meses houve prejuízo. Não, ele ganhou 50 e teve prejuízo de 20. Por que a gente não falou que essa daqui estava incorreta, né? Se a gente for observar, né, nos meses de outubro e agosto, realmente teve o mesmo saldo negativo. Só que isso não pode ser considerado no lucro negativo, isso é prejuízo, tá? Mas, de acordo com a teoria da resposta ao item, tem sempre uma resposta que às vezes se aproxima mais da resposta certa. Então isso a gente também tem que considerar. Às vezes você vê uma resposta que está totalmente certa e às vezes você vê uma resposta que estava quase certa. Essas intenções, né, de se colocar uma questão que esteja próxima da questão certa é importante na teoria da resposta ao item, justamente porque consegue medir o nível em que você está apropriado daquele descritor, ou seja, o nível daquela habilidade. Resolução de problemas e que envolvam porcentagem. Questão D16. Uma pesquisa sobre o perfil dos fumantes mostrou que um grupo de 1.000 pessoas, 70%, num grupo de 1.000 pessoas, 70% fumam e dentre os fumantes, 40% são mulheres. Qual a quantidade de homens que são fumantes no grupo de 1.000 pessoas? Pensem que aqui vocês têm que usar tanto habilidades de língua portuguesa na leitura do enunciado, quanto habilidades de matemática. Eu, por exemplo, como sou professora de língua portuguesa, eu não faço todo aquele cálculo de porcentagem. Eu coloquei aqui como que eu faria esse cálculo. Nós temos 1.000 pessoas, 700 fumantes. 700 são 100%. Cada 1% desses 100% significam 7 pessoas fumando. Se 44% são mulheres, então a gente tem 308 mulheres fumando. 308 menos 700, 392, né? Logo, 56% seria igual a 392 homens, ou letra C. Então, eu utilizei outras técnicas, né, que eu tenho, né, outras habilidades mais de leitura do que do cálculo para conseguir resolver essa questão. Então, nem sempre você vai utilizar o que você aprendeu na aula como cálculo, mas você consegue ativar meios de chegar à resolução correta. E isso é o importante. Mesmo que não tenha o cálculo aqui, eu consigo chegar à conclusão correta da resposta. Vamos dar uma olhadinha, né? Vocês devem estar pensando muito em questões do SAEB e agora eu coloquei uma questão do Enem, né? Vamos ver 2 questões do Enem. Essa voltada também para a área de humanas, né? Para a área de história. Aqui nós temos 2 documentos, né? São 2 pensamentos, né, que falam da datação e da natureza da Terra. Mas um documento, o primeiro documento, ele é um documento
mais poético. O segundo documento é um documento mais científico. E aí você vai perceber que a pergunta é justamente essa, né? Considerando os dois documentos, podemos afirmar que a natureza do pensamento que permite a datação da Terra é de natureza. Número 1, né? Religiosa, né? Religiosa e poética. E número 2, mais científica. Então a resposta correta seria a letra C. Religiosa no primeiro e científica no segundo. Porém, apesar da gente estar vendo uma questão que estava na parte de história, a gente consegue ver um tópico de descritor de língua portuguesa, que é o D20. O D20, se você for olhar lá a matriz do SAEB, ele é reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema. Ou seja, eu estou comparando textos que tratam do mesmo tema, em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. Ou seja, é uma habilidade de linguagem que está sendo utilizada numa questão que não é de língua portuguesa. Então, quando o professor de história trabalha essas questões em sala de aula, ele está ajudando a desenvolver as suas habilidades dos escritores da matriz curricular do SAEB. Aqui mais um exemplo de questão de história. Nós temos uma charge, né? E aí a gente vê a habilidade D5, que é interpretar material gráfico, né? E texto, né? E aí é um sistema de produção em que um funcionário conversa com outro. Vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer Sabe o que eu vou fazer? Andar até o final desta linha de montagem e descobrir o que estou fazendo há 30 anos. Então a gente aí percebe uma crítica, né, ao processo de industrialização do início do século XX, né, que cada funcionário só tinha uma função específica dentro da fábrica. Então o funcionário aqui nem sabia qual era o produto final dessa esteira. E aí nós vemos um outro texto, né? Um operário desenrola o arame, o outro endireita, um terceiro corta, o quarto afia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete. Para fazer a cabeça do alfinete requerem 3 ou 4 operações diferentes. Esse é um texto de Adam Smith. E aí pede-se para comparar os dois textos, né? Comparar a chargezinha que tem aí figuras e texto e também o texto do Adam Smith. Então a pergunta é: ambos retratam a intensa divisão do trabalho a qual são submetidos os operários? 2. O texto refere-se à produção informatizada e o quadrinho à produção artesanal? 3. Ambos contêm a ideia de que o produto da atividade industrial não depende do conhecimento do processo por parte do operário. Então nós temos aí letra A, 1 está correta, letra B, 2 está correta, letra C, 3 está correta, letra D, 1 e 2 estão corretas e letra E, 1 e 3 estão corretas. Se nós formos avaliar a número 1, que seria a letra A, que está correta, né? Ambos relatam a intensa divisão do trabalho, né? Ou seja, a gente nem precisa saber qual é o produto final dessa produção, mas a gente só faz a nossa parte, a gente só faz uma das partes. Agora aqui eu coloquei 2 escritores, que são escritores novamente de língua portuguesa. Para resolver a questão de história, eu utilizei o D20, que é reconhecer diferentes formas de tratar a informação na comparação de texto, e também utilizei interpretar o texto com auxílio de material gráfico diverso. Vamos falar um pouquinho do IDEB. O que seria o IDEB, né? O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ele é o cruzamento de informações. Então, nós temos o indicador
do IDEB, que é o indicador que vem da Prova Brasil, ou seja, do seu resultado na Prova Brasil, cruzado com o indicador de fluxo da sua escola. O que é o fluxo da sua escola? O fluxo da sua escola é a quantidade de alunos que entrou no início do ano, até a última quarta-feira de maio foi contabilizado no censo escolar, e aí são considerados os alunos que foram aprovados, os alunos que foram reprovados e os alunos que abandonaram. O número de alunos aprovados é multiplicado pelo número da prova. Então, se nós tivéssemos 100% de alunos aprovados numa escola e essa mesma escola tivesse um resultado 6, então nós teríamos 1, que seria 100%, multiplicado por 6, então nosso IDEB seria 6. Então, o IDEB mais o indicador de rendimento, a Prova Brasil multiplicado pelo indicador de fluxo ou de rendimento é igual o IDEB da escola. Aqui está fora de ordem, tá? Aqui é a Prova Brasil vezes o resultado de indicador. Então vamos prestar atenção nisso. No mais, eu quero agradecer a todos vocês e você pode, colaborar com a gente, colaborar com a sua escola para melhorar os rumos da educação. Mesmo você que está no terceiro ano do ensino médio, você pode colaborar para os jovens que ainda estão ficando. Então basta você realizar a avaliação com responsabilidade e comprometimento e também faça a prova com calma, leia com atenção, faça o melhor que você puder, tá? Porque essas habilidades não foram construídas ao longo desse ano, foram construídas ao longo de uma vida escolar acadêmica. E o que nós podemos observar aqui é que essa questão da matriz, ela é dissolvida, a matriz do SAEB, ela é dissolvida em habilidades trabalhadas em várias disciplinas, não só em língua portuguesa e matemática. Então você vai poder aproveitar muito mais a prova sabendo que você tem já esse conhecimento. Só quero fazer uma retificação nessa questão 18 aqui. Eu tô lendo de longe, eu li que era a letra A, mas na verdade é a letra E, ambos retratam a divisão do trabalho a que são submetidos os operários e também ambos contêm a ideia de que o produto da atividade industrial não depende do conhecimento do processo por parte de todos. Então vamos retificar aqui para a letra E. No mais, boa prova a todos. Espero ter conseguido esclarecer alguns pontos para vocês. Obrigada!